Olá, pessoal! Meu nome é Tânia Volkoff, sou professora de Direito Constitucional. Hoje falarei a vocês sobre noções introdutórias ao processo legislativo aqui no Brasil. Uma primeira pergunta que precisa ser respondida é o que é o processo legislativo. O processo legislativo, na verdade, tem que ser entendido como um procedimento. Um procedimento no sentido de ter etapas e de que essas etapas seguem uma lógica e seguem o tempo. Como assim, professora? Processo legislativo é um procedimento repleto de etapas que se seguem de forma lógica e cronológica. Então, um processo legislativo significa que um projeto de lei ingressa no Congresso Nacional, em regra na Câmara dos Deputados, e seguirá um procedimento. Irá para uma CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, lá haverá uma discussão, uma deliberação, depois irá para uma casa revisora e, quiçá, sendo lei ordinária ou lei complementar, irá ao Poder Executivo, nas mãos do chefe do Poder Executivo, né, do Presidente da República. Então, existe uma lógica e existe uma cronologia para que se façam as leis. Logo, processo legislativo é o conjunto de etapas que se seguem de forma lógica e cronológica. Uma segunda pergunta a ser respondida nesse momento é: qual é o objeto desse processo legislativo? Sobre o que esse processo legislativo recairia? Ele recai, na verdade, de acordo com o artigo 59 da Constituição Federal, sobre leis e atos normativos. O artigo 59 da Constituição Federal de 88, ele traz 7 incisos. Ele diz que o processo de elaboração das leis, ele engloba, em outras palavras, as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Logo, este é o conjunto de normas que nós devemos seguir e que são elaboradas em tese pelo legislativo. O que nós estudaremos é quais delas são elaboradas pelo legislativo e complementadas pelo executivo, né? Em quais delas pode acontecer uma interferência do judiciário através de um controle aí em relação à Constituição, tá certo? Mas de qualquer forma, o que nós temos são leis ou atos normativos. Os incisos 1, 2, 3 e 4, repito, incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 59 trazem as leis. Já os incisos 5, 6 e 7 trazem os atos normativos. E por que essa diferença é importante? É muito importante. Vocês sabem muito bem que nós trabalhamos com a pirâmide de Kelsen. E dentro da pirâmide de Hans Kelsen, a Constituição Federal é a norma maior. Ela está no topo da pirâmide de Kelsen. Ela ocupa o vértice superior da pirâmide de Kelsen. A partir da Constituição, nós teremos as leis. E abaixo das leis, nessa teoria do escalonamento de normas, nós temos os atos normativos. Então, há uma hierarquia entre as normas, na base os atos normativos, depois as leis e depois a Constituição Federal. E já que a gente está falando das leis, a terceira pergunta é em relação às leis ordinárias e leis complementares. Afinal, tem diferença entre elas? E uma subpergunta dentro desse tópico seria a hierarquia entre leis ordinárias e leis complementares. Vamos resolver isso já. É claro que tem diferença entre elas. A primeira diferença se dá em relação à matéria. Como assim, professora? Simples. As leis complementares, elas têm um campo de atuação específico. Ele é específico e ele é expresso pela própria Constituição Federal. Já as leis ordinárias, elas atuam na maior parte das vezes de maneira geral,
no nosso ordenamento jurídico. Isso quer dizer que quando o legislador quer tratar algum assunto por lei complementar, ele tem que ser expresso, né? Determinado assunto é tratado por lei complementar, né? Será regulado por lei complementar. Se ele falar apenas colocar ali lei, então isso quer dizer que será lei ordinária, ok? Então, a primeira diferença é em relação à matéria. E a segunda diferença é em relação ao quórum. Ora, a lei ordinária, vejam o nome ordinária, tem um quórum de maioria simples. É um quórum facinho, ordinário, simples. Já a lei complementar tem um quórum de maioria absoluta. O que quer dizer mesmo maioria absoluta? Tenho certeza que você sabe. Significa o primeiro número inteiro superior à metade daqueles que compõem a casa. Então, se no Senado Federal há 81 senadores, a maioria absoluta se dá em relação aos 81 senadores. A metade seria 40,5, o primeiro número inteiro superior à metade, 41 senadores. Essa é a maioria absoluta do Senado. A mesma coisa acontece na Câmara dos Deputados, com os 513 deputados. Já a maioria simples, pouco importa quantos compõem a casa. O que interessa para a gente encontrar o valor do quórum da maioria simples é em relação aos que comparecem para determinada sessão de votação, sessão legislativa para votar uma lei. Tá certo? Então, maioria simples é muito mais fácil de se conseguir o número de votos, é de acordo com os que foram presentes naquela sessão de votação da lei, ok? Então, a primeira diferença, retomando aqui, é em relação à matéria, é específica da lei complementar. A segunda diferença, o quórum mais difícil de se alcançar, também é da lei complementar, é o quórum de maioria absoluta. Bom, com base nessa questão do quórum, muitos autores entenderam que haveria uma hierarquia. A lei complementar seria hierarquicamente superior em relação à lei ordinária. Mas nós entendemos, né, e seguimos o entendimento majoritário de que não, né? Não há, na verdade, nenhuma hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Não haveria cabimento uma lei ordinária estar hierarquicamente presa a uma lei complementar que trata de assunto diverso. Por isso, nós seguimos esse entendimento. Não há hierarquia. E para você que está prestando OAB, prestando concurso público, esse é o melhor entendimento. Não há hierarquia, pessoal, entre lei complementar e lei ordinária. Por último, nós responderemos a seguinte indagação. É um início de indagação, é já uma introdução aí para a gente falar num vídeo seguinte sobre o processo legislativo das leis ordinárias. Será que as leis ordinárias, para serem votadas, elas exigem um número mínimo de presentes? Olha só, pessoal, o próprio artigo 47 da Constituição responde a essa indagação. O artigo 47, em outras palavras, nos traz que precisa sim, precisa do quórum de maioria absoluta de presentes. E daí a lei ordinária, o número de votos será outro, não é de maioria absoluta, é de maioria simples. Então, para instalar a sessão, nós precisamos de maioria absoluta. Para votarmos, maioria simples. Tudo bem? Espero ter contribuído. Não esqueça de dar o seu like, fazer seus comentários, ative o seu sininho para receber as notificações aí dos próximos vídeos e verei você já já.